Olá, estamos em mais uma aula sobre cura e libertação e hoje nós vamos falar sobre a cura dos sentidos. Primeiramente, nós precisamos lembrar a respeito da distinção da carne e do espírito. O homem, constituído por espírito, alma e corpo, ele tem a sua constituição aqui na Terra justamente através desta ligação que ele faz com o mundo exterior, com o mundo físico, através dos seus sentidos humanos. Assim, nós precisamos sempre ter em mente que os nossos sentidos, sendo conexão com o mundo físico, precisam estar curados, porque senão eles vão acabar manifestando uma certa influência na nossa vida espiritual, trazendo aí para nós enfermidades que muitas vezes nós não conhecemos, que são enfermidades de alma e até mesmo enfermidades de espírito que entraram em nós através dos nossos sentidos. Por isso, nesta aula, nós vamos falar a respeito da cura dos 5 sentidos humanos: a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Iniciamos pela visão. Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se forem os teus olhos maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O Senhor Jesus está falando para nós que os nossos olhos, a nossa visão curada, ela vai determinar como será todo o resto. Ela vai determinar todo o contexto, ela vai determinar o nosso corpo e tudo que estiver ao nosso redor. A visão curada, portanto, significa enxergar espiritualmente, enxergar como Deus enxerga. É necessário, portanto, que tenhamos esta distinção. Uma é a visão carnal, aquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Outra é a visão espiritual, a forma como Deus enxerga e aquilo que Ele nos propõe. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus. Tomé, ele precisou ver para crer. E o Senhor diz a ele: Tomé, creste porque viste? Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Pois bem, ele estava vendo com os seus olhos carnais, mas a proposta de Jesus era que ele visse com os seus olhos espirituais. Assim, nós temos também um exemplo de Ló. Ló estava junto com Abraão, trilhando um caminho que Deus havia proposto para seu tio. No meio do processo, ele olha para uma região que visualmente, que concretamente era absolutamente melhor, era absolutamente atrativa. E assim ele escolhe ir por aquele caminho, escolhe ir para aquela direção. Enquanto Abraão, por ouvir a voz de Deus, escolhe ir por outro caminho e por outra direção. A escolha carnal de Ló, referendada por uma visão atrativa, faz com que ele atraia para si e para a sua família maldição. Ele escolhe Sodoma e Gomorra. Temos também outro exemplo, muito mais usual e até mesmo físico, como por exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem escamas em seus olhos. Embora fosse um homem com conhecimento de Deus, um homem com conhecimento da palavra de Deus, para conhecer a verdadeira face do Senhor, ele teve escamas físicas nos olhos e ficou cego fisicamente, para que pudesse então manifestar a sua visão espiritual. Assim, o Senhor propõe a mim e a você que nós possamos exercitar esta visão espiritual e não mais nos prender à nossa vista humana. Então, se nós crermos, nós veremos. Não precisamos ver primeiro para crer depois. Crer sem ver é uma ordem. Crer e ver é um privilégio. Este privilégio será concedido a nós se nós exercitarmos a nossa visão espiritual curada e observarmos primeiro aquilo que o Senhor deseja que nós observemos. O segundo sentido, audição. Ouvir a voz de Deus contra ouvir a voz do mundo.
A palavra do Senhor nos diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvido, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Esta palavra, manifestada pelo Senhor através da boca do profeta Jeremias, no capítulo 7, mostra para nós que muitas vezes nós estamos padecendo aqui na terra e perecendo porque a porta dos nossos sentidos, a nossa audição está muito mais focada em ouvir o que o mundo diz. Jesus diz a nós: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho certeza que você tem ouvidos para ouvir. E por que muitas vezes parece que nós não estamos ouvindo nada? E por que muitas vezes parece que a voz de Deus está calada neste mundo? Pois bem, vou te explicar. Há um complô neste mundo de trevas que nós vivemos para tentar calar a voz profética. Desde os tempos do Senhor, houve tentativas religiosas de suprimir a palavra para que as pessoas não a ouvissem. Nós temos, por exemplo, o caso de Estevão, diácono, ungido e constituído pelos apóstolos, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando estava prestes a ser apedrejado, falando da palavra de Deus para aqueles homens, estes colocavam as mãos nos ouvidos para não ouvi-lo. Por quê? Tinham ouvidos e ouviriam, mas preferiam não ouvir para não serem tocados e serem libertos daquela situação que lhes estava cometendo naquele momento. E assim muitas vezes somos nós. Muitas vezes temos a oportunidade de ouvir e assim mudar de vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, se nós ouvirmos, nós vamos crer. Crer em Deus e crer nos seus profetas, para que possamos prosperar, como diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Temos também o terceiro sentido, que é o paladar. Você lembra de quando Jesus estava na cruz? Ele teve sede, pediu água e lhe deram fel. A boca curada de Jesus, a boca profética de Jesus, a palavra que deu origem a todas as coisas, estava agora em meio ao amargo fel para que fosse absolutamente tragada por aquele amargor e se tornasse enferma. Assim, os homens, o mundo, Satanás querem fazer conosco. Pegar a nossa boca curada, a nossa boca profética, a nossa voz e a palavra que traz existência àquilo que não existe e enchê-la de amargor e enchê-la de fel. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 6, versículos 6 a 7, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O Senhor está enviando anjos para tocar os nossos lábios, para que tudo aquilo que fez a nossa boca enfermar seja retirado e tenhamos uma boca, um paladar sarado. É importante, porém, que tenhamos em vista que, muito mais do que o toque externo deste fel, muitas vezes nós mesmos, de dentro para fora, temos uma boca enferma. A palavra do apóstolo Tiago diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Esta palavra do apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo de 6 a 11, mostra para nós o que é um paladar enfermo, uma boca enferma. Além de toda a influência externa do fel que querem colocar em nós, como fizeram com o Senhor Jesus na cruz, nós muitas vezes, ao invés de termos vida, temos morte. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem faz uso dela se alimentará. Ao invés de fel, devemos nos alimentar do mel. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, versículo 103. Que tenhamos sempre em nossos lábios a palavra que é mais doce que o mel, para assim termos o paladar apostólico curado que o mundo precisa. Quarto sentido, o olfato. Nós, todos os dias, temos a oportunidade de levantar ao Senhor um altar perfumado para Deus. Todas as vezes que a palavra nos mostra um altar, todas as vezes que a palavra nos indica a forma como Deus deseja ser adorado, ela nos mostra que o altar do Senhor, ele tem incenso com mirras, ele tem um incenso com aloés, um incenso com aromas agradáveis a Deus. Como seria esse incenso hoje? Apocalipse capítulo 8, versículo 4, a palavra do Senhor fala assim, que na presença de Deus está o altar de incenso com a oração dos santos. Nossa oração é o incenso que agrada a Deus. Nossa oração é o incenso que traz o bom perfume de Cristo para esta terra. Precisamos, todos os dias, provar o que está no ar. Que cheiro está nos ambientes em que nós estamos? Nós temos o dever de purificar os ambientes com este perfume espiritual, com nossas palavras, com nossos gestos, com nossas atitudes. Nós somos a embaixada do céu da terra. Nós somos o perfume do céu na terra. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Que sejamos nós, a fragrância do conhecimento de Deus. E por fim, o último sentido, nós temos o tato, o toque de Deus na terra, o nosso toque nesta terra. Nós temos na palavra de Deus várias ordenanças daquilo que os homens não deveriam tocar. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11, ele diz assim, retirai-vos, saí de lá, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, e não toqueis coisa imunda. Muitas vezes, portanto, o nosso tato está muito mais acostumado a tocar naquilo que não é bom. Por outro lado, nós temos o exemplo na palavra de Deus de Tomé. O mesmo Tomé que precisou ver para crer, agora precisa tocar para sentir a presença do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, a palavra nos mostra que, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado,
não sejas incrédulo, mas crente. Pois bem, Tomé precisou tocar no Senhor para saber que o Senhor estava ali ressurreto em sua frente. É melhor ser Tomé e tocar no Senhor do que tocarmos nas coisas impuras dessa vida, não é verdade? O tato curado, queridos, é um tato que nos faz tocar nas coisas espirituais para que nós também possamos ser tocados por elas. Temos como exemplo a mulher do fluxo de sangue, que correndo, insistindo para tocar no Senhor, consegue ser curada e ainda ouve de Jesus: uma virtude saiu de mim, poder saiu de mim porque alguém me tocou. Nós temos, por exemplo, também o homem da mão ressequida, que diante de uma sinagoga é tocado pelo Senhor para que ele também pudesse usar as suas mãos para tocar a outros. Assim, o Senhor quer curar o nosso tato para que também nós possamos curar. A palavra do Senhor diz a nós: se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que também nós usemos o nosso tato para curar a muitos outros, como também nós fomos curados um dia. E assim, todos os nossos sentidos, que sejam usados por Deus para trazer o céu aqui para a terra, em nome de Jesus.